Primeira observação. O Antônio Gramsci, ele constituiu seu pensamento e a sua praxis na luta contra o liberalismo. Segunda observação. O Antônio, ele entendeu, ele compreendeu que o liberalismo é a ideologia da maturidade burguesa. Terceiro elemento, aplanar o terreno. O liberalismo é o locus do embate hegemônico. É aqui que o bicho pega. Muito bem. Quarta observação. Contrariando tudo e todos, ele mergulha nos subalternos. Ele faz um mergulho nos subalternos. Porque ele entende que a institucionalidade burguesa, política, pode e não pode levar à superação desse antagonismo aí, liberal. Então ele não é um integrador. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque muita gente da esquerda e da direita usa e abusa do Gramsci. O Gramsci é como tomate. O Gramsci é como tomate. Tomate cabe em qualquer pizza italiana. E o Gramsci também. Pode ser colocado em qualquer lugar. Então nós temos usos e abusos desse pensador, que ele é desafiador para a nossa cabeça. E aí é que está. Então aí é que está. Bom, feito essa observação, o Gramsci não é um social-democrata, hein? O Gramsci é um socialista. É um socialista. Que lá pelas tantas, ele vai refletir sobre a história. Vai refletir sobre o mundo. Vai refletir sobre as identidades e os saberes. Esse mergulho no subalterno. Mergulhar no subalterno implica, então, e aceitar a política como uma instituição capitalista. Muito bem. E aí que os caboclos dão pau no Gramsci. Porque o Gramsci não é um ortodoxo, o Gramsci não é um mecanicista, o Gramsci não é um marxista, leninista. Tudo é balela. Tudo esse negócio é balela. Bom, então vamos lá. Penso que essas observações devem, ou se não devem, vai colocar algum espunte, como diz o italiano, alguma sementinha na cabeça daqueles que são
mais à esquerda. Mais à esquerda. O que é mais à esquerda? Vamos pegar o Trotsky, por exemplo? Vamos pegar o Lukács? Vamos pegar o Lenin? O Stalin? Seriam mais à esquerda? Ai, ai, ai. Bom, nós vamos falar sobre isso. Com essas 4 observações, eu quero dizer que eu estou disposto a polemizar com vocês. Pediram para eu vir falar sobre a hegemonia, o bloco histórico e os intelectuais. E os intelectuais. Olha como é que pensaram isto. Como é que pensaram isto? Hegemonia, bloco histórico e intelectuais. São 3 conceitos, ou, se quiser, 3 categorias que permeiam o pensamento teórico analítico. Teórico, histórico e analítico de Gramsci. Então, teórico. Não ficou bonito não, né? Teórico. Histórico. Não se fica com o verdinho que não escreve. Então, teórico, histórico e analítico. Está aí. Está aí a confusão montada. Aliás, que para nós já é importante. Tu falaste do princípio do trabalho. Mas como é que eu vou entender o trabalho? Como é que eu posso entender o trabalho? Como entender a APP nesse universo que nós estamos vivendo hoje? Qual é o instrumental que eu tenho para isto? E agora eu vejo, por exemplo, numa situação mais complicada ainda, porque a historicidade da APP, olha o que eu estou falando, historicidade da APP, não estou falando da história da APP. Historicidade, ela é marcada pelas contradições sociais que estão dadas ao longo desse percurso dela. Ganhou, perdeu, levou porrada, está levando ainda, recentemente, dia 28, 29, que também nós estivemos aí, os professores da UEL estiveram aí. Essa historicidade dos fatos sociais, ela marca muito o caboclo. Ah, isso marca, gente. Isso marca. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, como diz o Antônio Gramsci, é fazer um inventário. É inventariar a nossa vida. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é a APP? Quem é o Sindipro? Os caras vão falar, no tempo do Zé Mário, ele foi presidente do sindicato, ele encarou o Lerner. Fez bem ou fez mal? Não sei. Não sei. O que está em questão aqui para nós é isso daqui. Para afirmar o seguinte, o Gramsci, ele não se descolou do materialismo histórico dialético. Isso é muito bacana. Em nenhum momento ele se descolou
de Marx, Engels e Lenin. E se quiser também do Stalin. Se quiser também do Stalin. Embora ele só faz uma citação do Stalin no Caderno do Cárcere. Só faz uma citação. Depois eu posso até falar sobre isso. Mas o método para nós é muito caro. Digo para nós por quê? Porque nós estamos no mesmo campo hegemônico. Isto é muito bacana. Então eu vou começar agora, falando algumas coisinhas que eu sei. Vamos pegar aqui então pela hegemonia. 1926. 1926. Não vou falar sobre a vida do Gramsci, não, para não tomar tempo de vocês. 1926. Bom, até aí, o Gramsci já é secretário do Partido Comunista Italiano. Secretário. E ele tinha uma baita disputa dentro do partido, que é o Bordiga. Companheiro, como nós aqui. Aí isso me arrepia, gente. Isso me arrepia. Me arrepia. E me dá emoção. Porque nós, com todas as nossas querelas, digo querela mesmo, migalhinhas, picuinhas, nós ainda sabemos ser companheiro. A burguesia não é assim. O nosso campo é o campo democrático. Isso faz. Eu posso ser contra ele no debate. Mas no fundo nós somos companheiros. Nós estamos de mão dada enfrentando o Beto. E levando porrada junto. Eu digo honestamente que isso me emociona. Por quê? Esse caboclo, então, ele está na burocracia do partido. Ele é um burocrata do partido. Ele é secretário do Partido Comunista. Cara, 1921. 1921. Então cria-se o Partido Comunista Italiano. Bem, aí ele está na luta. Está na luta. Enfrentando o liberalismo. Não integrando, mas superando. 18 e 19, a Itália está numa polvorosa. E ele está lá em Turim, nos conselhos de fábrica. Está lá em Turim, na luta, educando aquela cabocada lá. Formando aquela cabocada lá. Porque ele estava entusiasmado com 17 e a Revolução. Quem sabe agora vai. Quem sabe a coisa vai. Estava entusiasmadíssimo. Quando vem 19, vem o sufrágio universal na Itália. Lê do engano. Levou de rodão. Mas a luta continuou. Aí, 23,
23, ele atende o chamado do Lênin. Isso é bacana. Conhece um textinho do Lênin, né? Que se chama O que Fazer. O que fazer? Bem, nós temos que fazer avançar a luta. Fazer avançar a luta, então nós vamos, né, instituir uma rede de comunicação. Cria-se o jornal L'Unità. Está lá até hoje. L'Unità. E para publicizar. Mas o que era mais desafiador era entender a relação norte e sul da Itália. E a pergunta que ele se faz é: por que o sul da Itália ele é desintegrado socialmente? Em outras palavras, significava que aquela população do sul tinha muitas identidades. Muitas identidades. Lá tinha uma igreja católica conservadora. Lá tinha uma igreja católica estreita com o papado. Havia uma propriedade terreira enorme. Os proprietários agrários, agrícolas. E lá havia um conjunto de intelectuais vinculado a esses proprietários terreiros. Porca miséria. O que deu isso daí? Em contrapartida, o norte, pelo fato de ter uma industrialização já mais ou menos avançada, e os operários mais ou menos arejados, porque está aí no batente, está mais próximo da vida burguesa, havia alguns padres mais comprometidos com eles também. Mais democrático, vamos dizer. Uma igreja mais um tanto afastada de Roma. E, no entanto, quando ele está elaborando o seu primeiro conceito de hegemonia aqui, em alguns temas do meridiano, aí ele vai dizer: olha, em 1926, nós seguimos estritamente aquilo que era decisão do Cominter, do Comitê Central lá da Rússia, do qual já perto de 1926, um pouquinho mais avante, ele acenava para algumas críticas àquele comando lá. E dizia, isso é histórico, é bacana. Ele deu uma carta para o Togliatti levar a reunião, entregar para o Stalin. Stalin está no poder em 1924, dizendo: olha, vão devagar aí, porque essa briga entre Trotsky e o Bukharin, e o Kamenev, essa briga está fazendo com que vocês estão perdendo a hegemonia, ou seja, perdendo o controle. Ele diz isso em 1926. Por quê? Porque ele lia tacitamente, ortodoxamente, mecanicamente, o materialismo histórico dialético. Mecanicamente. Aplicava a resolução que vinha de cima. Não podia ser diferente, né, gente? Porque se não faz, nós descanteamos vocês.
aplicava. Então, quando ele está escrevendo o maior texto dele, em proporcionalidade, alguns temas da questão meridional, ele vai mostrar que o sul da Itália, ele é a expressão da forma social produtiva capitalista. Ou seja, o capitalismo tira de onde não tem gente. O capitalismo tira de onde não tem. Dizem que é do couro que sai a correia, e sai mesmo. Bom, e está lá até hoje, né? Está lá até hoje. Permeabilizado por um Estado liberal que está lá em cima, e que dá o controle, manda controlar. Através do seu aparelho burocrático. E nós sabemos qual é o grande ministério burocrático de qualquer um dos estados. Qual? O que a burguesia gosta? De 2 ministérios. Fala-me. Vocês sabem? Finanças, onde tem bastante dinheiro. O dinheiro alimenta o corpo. Não tenha dúvida. O dinheiro alimenta o corpo. Mas o dinheiro também constrói a cabeça. Educação. Como eles são ávidos para a educação. São rapidinho. Passou aquela elaboração que ele faz. Aí, em alguns temas da questão italiana, ele entende que, tudo bem, nós temos, né, uma forma social produtiva capitalista, de qual, né, se vem uma determinação lá de cima para colocar a unidade entre o trabalhador da cidade e o trabalhador do campo, sendo quem vai dar a direção política são os intelectuais da cidade. Que lá nas cidades eles são mais brilhantes. Eles estão lá na fábrica, lá no chão da fábrica, e você aqui é um campanholo, você é um terrone, você é um testadura, você é um grotão. Então, se segue aquilo que dita lá. Aliança. Aliança social. Aliança social. Constituídos esses 2 grupos sociais, aquela questão que a Maria colocou aí, tão cara para setores da esquerda, para nós, a luta de classe. Bom, vou te falar em luta de classe, hein, gente? Você encontra algum sociólogo que encara isso? Você encontra? Tem algum sociólogo por aí na academia que vem falar de luta de classe para nós? Bem, ela é suficiente para fazer a superação? Hoje, numa sociedade do direito, numa sociedade da cidadania, entre aspas, os dois conceitos, os caras falam, você é xiita. Você, no mínimo, você é xiita. Você, no mínimo, você é xiita. Mas se você não falar de luta de classe, falar, então você é um pequeno burguês, ou você é um religioso. Você acho que é do grupo de lá para lá. Bom, aí, o Gramsci, então, ele tem essa sacada legal. Muito bem, muito bem. Então, nós temos 2 frentes de luta aqui. A primeira frente de luta é contra a forma social produtiva capitalista, que nos explora, que continua explorando, que tira o nosso suor,
que leva daqui para o continente. Ele é de Cagliari, da Sardenha. É diferente o Nordeste com o Brasil? Temos a indústria da seca, meu. Tira daí e leva para onde? Lá para baixo. Lá para baixo. Bom, quem é que dá a direção para isso? Quem que dá a direção hegemônica de domínio é a burguesia. A burguesia italiana. Para fazer isso. Mussolini tinha uma ideia um tanto diabólica. Não, vocês podem continuar lá, Turrone, que nós vamos construir aqui um norte desenvolvido. Então jogava tudo lá para cima. Aí o Gramsci vai pensar, bom, esse Estado, né, ele tem uma influência muito forte. Então, esse bloco hegemônico, nesse primeiro momento gramsciano, é um bloco constituído por domínio de força. Domínio de força. E se não fizer assim, nós damos um cacete em vocês. Muito bem. Domínio de força. Aí, então, ele, 1926, elaborou esse texto, ele saiu para ser deputado, foi eleito deputado, está chegando de Moscou,